Queridos e amados irmãos e amigos, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês nesta manhã de quarta-feira. Quero aqui aproveitar o meu momento de pausa no trabalho para vos trazer uma mensagem, um acontecimento, o milagre na vida do cego Bartimeu, que se encontra registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 em diante, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Amados irmãos, nós vamos encontrar na Bíblia o relato de que Jesus orava durante as madrugadas e as noites, subia aos montes para orar durante as madrugadas e noites. E pela manhã ele saía pregando e operando maravilhas, curando, dando vista ao cego, curando o coxo, operando milagres e maravilhas. Ora, Jesus estava para as bandas de Tiro e de Sidom. Ora, Jesus encontra a viúva de Naim na saída da cidade de Naim. Ora, Jesus está em Jerusalém. Ora, Jesus e os discípulos entram em Jericó. E a palavra diz que depois foram para Jericó. E após ter feito o que ele tinha que ter feito ali em Jericó, a palavra diz que Jesus vem saindo por um caminho. E à beira deste caminho se encontrava o cego Bartimeu, filho de Timeu. Olha só que ironia do destino. De repente, quem vem pelo caminho? O próprio caminho, aquele que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então a palavra diz que está à beira do caminho o cego Bartimeu. E Jesus vem descendo pelaquele caminho. E com ele uma grande multidão. Então a palavra diz que o cego Bartimeu, ouvindo a multidão dizer que era Jesus de Nazaré que vinha, começou a clamar em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. A multidão que estava com Jesus dizia: Vem aí Jesus de Nazaré. Mas o cego, que estava à beira do caminho mendigando, começa a clamar: Jesus, filho de Davi. A multidão que andava com Jesus, estava com Jesus apenas pelos milagres, apenas pelo carro, pela casa, apenas por tudo que ele ali fazia, pelas multiplicações dos pães. A multidão que acompanhava Jesus estava enxergando fisicamente, mas andava com Jesus cega espiritualmente. Mas o cego que estava à beira do caminho, mendigando, estava cego fisicamente, mas enxergava espiritualmente.
Então a palavra diz que o cego Bartimeu, clamando em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a multidão, foram até o cego e disseram: para de gritar, rapaz, para de clamar, não adianta, ele não vai te ouvir, para de escândalo. Então, quando a multidão disse isso para o cego Bartimeu, então a palavra diz que ele começou a clamar em alta voz, mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Então a palavra diz que Jesus, parando a multidão, disse: vai chamá-lo. Eu imagino Jesus, vou conjecturar aqui, isso não está na Bíblia, mas eu vou conjecturar. Eu imagino Jesus ouvindo o cego Bartimeu clamando e pensando, falando: opa, peraí, este me conhece, este sabe quem eu sou, este crê em mim, vá chamá-lo. Aleluia. Então a palavra diz que foram até o cego Bartimeu e disseram: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Então a palavra diz que o cego Bartimeu, arrancando de si a sua capa, lançou a sua capa. O que representava aquela capa para o cego Bartimeu? Aquela capa era dada por Roma aos mendigos. Os mendigos eram tidos como marginalizados, eles eram marginalizados. Então aquela capa só se podia pedir esmola quem tinha aquela capa dada por Roma. Então aquela capa era o sustento do cego Bartimeu. Então a palavra diz que quando Jesus manda chamá-lo, ele levanta, arranca a sua capa e lança fora, joga fora a sua capa e vai ter com Jesus. Quando o cego Bartimeu chega até Jesus, Jesus disse: o que queres que te faça? E então o cego Bartimeu responde: mestre, que eu tenha vista. Então Jesus responde: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Somente pela fé, irmãos. Tem que ter fé, tem que crer no nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que nos salva. É a fé que nós temos em Jesus Cristo, através da graça que nos sustenta, que nos fortalece, que nos leva à salvação, que nos dá a vida eterna. Então, a Bíblia diz que o cego voltou a ver e então seguiu feliz Jesus pelo caminho. Então, a mensagem que eu tenho aqui nesta manhã para você é esta: o que tem te prendido à beira do caminho? A sua capa? Lança fora a sua capa. Tudo aquilo que tem te prendido, que tem te deixado mendigar à beira do caminho, coisas fúteis, coisas que te atrapalham no dia a dia, coisas que mexem com o seu emocional, deixe para trás, deixe no caminho, jogue fora e entre no caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Arranque essa capa que te atrasa. Jogue fora esta capa que te deixa parado, estacionado à beira do caminho. Jesus está te fazendo um convite nesta manhã. Deixe tudo que te atrapalha de entrar no caminho. Saia da beira do caminho e entre no caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E conheça, receba os milagres. Receba o milagre na sua casa, na sua família. Receba o milagre no seu trabalho. Receba o milagre em sua vida. Porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que pode te salvar, te curar, te libertar. Mas para isso você tem que entrar no caminho e atirar a sua capa para longe. Atirar tudo o que te atrapalha de seguir a Senhor Jesus Cristo. E Ele te dará a vida eterna em nome de Jesus. Gratidão no meu coração aqui. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesta quarta-feira, nos guarde, nos livre e acampe os seus anjos aos nossos redores, que nós possamos estar sempre
firmado na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, crendo e lançando tudo o que não presta, tudo que nos atrapalha de seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos segui-lo felizes em nossos corações e um dia recebermos a vida eterna em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos vocês.